Por que eu acho álgebra abstrata tão linda? O que eu vi aqui que me encantou tanto? Bem, nesse vídeo eu vou tentar compartilhar com vocês e espero que até o final do vídeo vocês tenham o mesmo sentimento em relação a essa área da matemática super poderosa. E para isso eu vou usar essas perguntas aqui como guia, recomendar alguns livros, aqui do Vandenberg, um livro super acessível do Pinter. Esse livro aqui está para a álgebra abstrata, assim como o James Stewart está para o cálculo. É um livro para primeiro contato, bem acessível. Recomendar também um curso aqui no YouTube bem didático, e uma breve introdução de álgebra abstrata. E vamos lá, vamos tentar ver o que há de bonito em álgebra abstrata. Mas antes, se você gosta do conteúdo do canal, não deixe de conferir aqui o comentário fixado, o que você pode fazer para apoiar o canal. E se você tem interesse em conversar comigo, toda segunda-feira eu estou tendo uma conversa com a comunidade, segunda às 20. E para participar, basta entrar no nosso servidor Discord, o link vai estar na descrição. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que responder, antes mesmo de tentar responder essa pergunta, eu queria dizer que imagine uma área da matemática que generaliza a resolução de equações. Aqui acho que todo mundo consegue resolver, né? Coisa bem básica mesmo, elementar e fundamental. Agora, em vez de você resolver equações com números, você resolver equações que não são, com coisas que não são números, que são tranças. Ou coisas como moedas. Ou você resolver equações envolvendo movimentos de uma determinada ente geométrico que preserva a simetria. Se eu rotaciono 90 graus, parece a mesma coisa. Se eu rotaciono assim, parece a mesma coisa. Aí eu pego todas as transformações e os movimentos e catalogo isso, todas aquelas transformações que mantêm a simetria disso. E começo a fazer álgebra com as simetrias, com os movimentos que preservam as simetrias. Bem, é isso o que a álgebra abstrata conquistou. Permitiu que a gente começasse a fazer álgebra com coisas que não são números. E nos permitiu entender o que todas as álgebras, e sim, existem mais de uma álgebra. Você faz álgebra com matriz, com vetores, com simetrias, como eu falei, tem a álgebra lá na lógica, a álgebra booleana, e todas essas coisas têm algo em comum. E a gente vai ver o que é essa coisa que faz com que a gente chame ela de álgebra. Então, primeira coisa, qual o objetivo da álgebra abstrata? Gente, quando a gente começa uma nova área de matemática, a gente precisa fazer sempre essa pergunta para saber onde a gente está entrando, para ter lucidez. Tem gente que começa a estudar uma área da matemática e não tem claro na sua cabeça o que ela está vendo, o que aquele domínio da matemática está estudando. Por exemplo, se você começa a estudar geometria, tem gente que fala que ele só vê números na matemática. Então você não viu geometria, né? Porque geometria não estuda números. Geometria estuda formas, estuda entes geométricos. O que seriam esses entes geométricos? O que caracterizam eles? Propriedades desses entes geométricos. É isso que a geometria plana, a geometria espacial está interessado. São objetos distintos de números, certo? A álgebra abstrata também estuda um objeto distinto de números. Ela estuda estruturas algébricas. Pô, não ajudou muito. O que é estrutura algébrica? Bem, a gente vai tentar entender usando essas outras perguntas. Mas queria dizer que alguns autores, como a álgebra abstrata estuda estruturas algébricas, alguns preferem chamar já de estruturas matemáticas ou estruturas algébricas, em vez de dar o nome de álgebra abstrata. Por quê? Porque quando a gente chama de álgebra abstrata, parece que a gente está insinuando que aquela álgebra que a gente viu no ensino médio não é abstrata. E é também abstrata. Aquilo que a gente faz, né, resolver aquela equaçãozinha ali, ó, por mais simples que pareça, a gente abstraiu algumas ideias. Então, alguns optam por chamar de álgebra contemporânea. Quem está já na graduação, pós-graduação, chama simplesmente de álgebra. E aí onde causa confusão, quem é do ensino médio, quando escuta que um fulano está estudando álgebra na pós-graduação, está pensando que é aquela álgebra que ele vê no ensino médio, só porque é mais difícil. E não é. O objeto de estudo é outro. E estruturas algébricas
Se você, por exemplo, viu álgebra linear na graduação, então você já viu uma estrutura algébrica, porque espaços vetoriais de dimensões finitas é uma estrutura algébrica, que é estudada aqui em álgebra linear. Eu falo um pouco mais sobre isso nesse meu vídeo que eu vou deixar na descrição. Então vamos entender o que seria uma estrutura algébrica. E isso envolve entender o que constitui um sistema algébrico. Um sistema algébrico é qualquer coleção de coisas onde você define ali uma operação, uma ou mais operações que satisfazem lá certas propriedades. Clóvis ainda está muito técnico. Então tá bom, vamos tentar discutir um pouco o que seria estrutura. O que dá estrutura para um conjunto de coisas? Quais são os sinais de estrutura? A Eugenia Cheng, ela discute isso muito bem aqui no capítulo 2 do livro The Joy of Abstraction, onde ela fala sobre o processo de abstração. A gente, quando começou a contar coisas, a gente percebeu que não importava se eu estava contando maçãs ou cookies, bem, o que eu estava fazendo era somar duas coisas mais três coisas, sempre dava a mesma coisa. E multiplicação também é a mesma coisa, e olha só, se a gente reparar, tanto a adição e a multiplicação, elas são operações que têm uma propriedade em comum. Eu somar 2 mais 3 é a mesma coisa que eu somar 3 mais 2. Tudo vai dar 5. Eu multiplicar 2 vezes 3 e 3 vezes 2, sempre vai dar 6. Isso para qualquer número. Então, quando você começa a reparar agora para as operações e ver que padrões elas têm em comum, a gente está começando a chegar no que a gente chamaria de álgebra abstrata ou estrutura algébrica. A gente começa a ver que propriedades as operações de multiplicação, adição, divisão ou qualquer outra, elas têm em comum. E aí a gente começa o quê? Quando a gente faz isso, a gente começa a reparar em padrões, apontar padrões. E a gente está começando a apontar padrões sobre as nossas tabelas de multiplicações. O que está acontecendo aqui? Que coisas em comum essas operações têm? Quais são os diferentes sabores que as operações possuem? Quando a gente começa a apontar padrões, a gente começa a ver estrutura. Há um padrão ali que está estruturando aquela coleção de objetos. Aqui a gente está vendo uma coleção de objetos que são números e que estão sendo estruturados, estão sendo relacionados através de uma operação. Então, quando a gente começa a apontar padrões, o que ajuda a gente a ver padrões? Quando a gente começa a abstrair. O processo de abstração nos ajuda a apontar padrões. E a gente começa a apontar padrões nas operações. A gente esquece os objetos que a gente está fazendo a operação e repara apenas na operação. E vê o que elas têm em comum. Então, se a gente está querendo abstrair a álgebra, existem diferentes álgebras. E aqui eu falei, né? A adição e a multiplicação, não importa a ordem. Clóvis, mas é sempre assim para qualquer operação em matemática, não? Não. Se você for reparar, quando você aprendeu a multiplicar matrizes, você aprendeu que multiplicar uma matriz A vezes uma matriz B não é a mesma coisa que multiplicar uma matriz B vezes uma matriz A. Então, a multiplicação aqui, quando envolve o objeto matrizes e não números, não vale aquela propriedade, né, de que a ordem não importa, que a gente dá um nome para isso de comutativo. Em lógica, por exemplo, tem como você considerar que o operador lógico ou é a mesma coisa que a gente pode definir como sendo a adição. E o operador e é como se fosse a multiplicação. Nos números, a gente só vê a distributividade da multiplicação sobre a adição, mas a gente não vê da adição sobre a multiplicação. Mas aqui acontece nessa álgebra booleana. Que louco! Então, ali no século XIX, a gente começa a ver várias álgebras e as operações com propriedades diferentes, vindo em diferentes sabores. Então, a gente começou a subir mais um grau de abstração. Quando a gente começa a adicionar, né, no processo de contagem, a gente começa a adicionar coisas sem se preocupar com os elementos, que no caso são as frutas, as cadeiras, carros, contar carros, você chegou num nível de abstração que te permite fazer álgebra clássica. Agora, quando você começa a reparar nas propriedades das operações, você começa a fazer álgebra abstrata.
Então, como a gente está querendo abstrair essas diferentes álgebras para ver o que elas têm em comum, todas elas têm objetos, sejam matrizes, sejam lá as paradas da lógica booleana, sejam assimetrias, todas elas possuem um conjunto de elementos e você tem operações. Então isso constitui um sistema algébrico. E o que elas compartilham para chamar de álgebra é isso. É um conjunto com operações. Então, bora abstrair a álgebra. O que a gente precisa resolver aqui? A gente precisa resolver equações. Vamos olhar aqui para o conjunto dos números inteiros. Vamos resolver essa equação mais simples. Para resolver ela, para todo número que tiver aqui, eu preciso ter um elemento inverso. O 3 tem um elemento inverso. Então, a primeira coisa que eu preciso catalogar para eu conseguir resolver uma equação desse tipo, ter elemento inverso. Eu preciso também, ao operar com essas coisas, o resultado tem que ser um terceiro elemento que também está dentro aqui dos números inteiros. Então, ele é fechado sobre adição. Ah, mas todas as operações são assim. Não. A divisão, por exemplo, nos inteiros, se você dividir 1 por 2, você vai dar um número fracionário, um racional, que não está nos inteiros. Então, não é fechado sobre divisão, mas é fechado sobre adição. Eu posso associar, né, em vez de somar x mais 3, eu somar primeiro 3 mais menos 3. E aí vai dar um elemento identidade da adição. Ok? Que para todo mundo que eu adicionar isso aqui, vai dar ele mesmo. E pronto, só precisei disso para conseguir resolver a equação. E aí, toda operação, independentemente do conjunto, se tiver tudo isso aqui, bora dar um nome de grupo. E aí você começa a catalogar diferentes operações, né, sistemas algébricos e dar nomes. Aqui tem um grupo, depois a gente vai ver que tem os anéis, tem os corpos, que diferem em quantidade de operações que podem ser executadas dentro de um conjunto de coisas e de propriedades. Certo? E aí eu começo a fazer teoremas baseado nessas propriedades. Então, qualquer coisa que satisfazer essas propriedades, por exemplo, aqui no livro do Amor em Matemática, o Eduardo fala que as operações que ele definiu aqui com tranças satisfaz essas operações aqui, ó, que a gente usou, essas propriedades aqui que a gente usou para resolver essa equação. Então, ela é um grupo. E aí, qualquer teorema da teoria dos grupos, eu posso aplicar agora na hora de operar com as tranças. Aqui, com as moedas, também, esse aqui é um exercício que eu encontrei no livro do Pinter, bem legal. Deixa eu pegar aqui. Olha só. No capítulo que ele define grupo, capítulo 3, o conjunto de exercícios Z é sobre um jogo de moedas. Você tem a moeda A e B. E aí você tem uma coleção de movimentos, de transformações que você pode fazer. E a gente vai criar uma tabela de adição aí dessas operações. E aí eu fiz essa tabela aqui. Aqui é a tabela de adição. Vamos tentar brincar com isso aqui? Então, olha só como é que ele define esses elementos. O primeiro elemento, né, a primeira transformação ou movimento, é você virar a moeda A. Então, eu vou fazer isso. Vamos tentar combinar, vamos adicionar duas operações, dois elementos. A gente vai combinar o elemento M1 mais o elemento, vamos pegar aqui um outro mais. Vamos combinar o elemento M5 mais o elemento M3. Ok? Então, o que é o elemento M5? Ele define o elemento M5 como virar a moeda A, virei a moeda A, e trocar de posição com a moeda B. Beleza. Agora, eu falei M5 com M3, né? O que é o M3? Ele define o elemento M3 assim: virar ambas as moedas. Então, vou virar isso aqui e vou virar isso daqui. E aqui eu cheguei à conclusão que, ao somar, né, adicionar o movimento M5 com M3, eu vi que era a mesma coisa que o movimento M6. O que o movimento transformação M6 faz? Virar a moeda B
Depois, mudar de lugar. Trocar de lugar. Olha, deu a mesma coisa. Eu operei aqui, adicionei 2 transformações e o resultado foi uma terceira transformação que também está dentro do grupo, do conjunto. Então, estou fazendo, resolvendo equações. Eu posso resolver equações agora com essas transformações. Eu tenho a tabela inteira aqui. Louco, né? Olha só o nível de abstração. E o que a gente está fazendo? A gente está vendo relações, operações similares. Tem a mesma estrutura. Está aqui o desenho da estrutura desse livro aqui de Filosofia da Matemática, do Russell. O que a gente está fazendo? 2 relações similares partilham todas as propriedades que não dependem dos elementos. Não importa se é números inteiros, se é uma figura geométrica, se é uma coleção de transformações que preservam a simetria de determinado conjunto, de determinada figura geométrica, se é matrizes. Cara, se tiver essas propriedades, então a gente chama de grupo. E eu tenho aqui uma coleção de teoremas que você pode usar para esse seu domínio aí, seu sistema desses objetos mais bizarros, né? Não importa o que sejam. É quando a gente começa a entender que espaço vetorial não é só sobre aqueles vetores da geometria analítica. Pode ser, pode ser integrais, pode ser polinômios. Se você consegue, nesse conjunto de elementos, definir aquelas operações de um espaço vetorial, pronto, você tem um espaço vetorial e você pode usar todos os teoremas da álgebra linear naquele domínio. Né? Olha que poderoso isso, né? Não é bonito isso? Eu acho, quando você tem aquelas áreas da matemática que consegue generalizar algumas ideias, eu acho isso muito bonito. Né? Pô, cara, a gente parou de fazer álgebra com números para fazer álgebra com tranças, uma loucura, né? Com moedas, e tem vários exemplos aqui de coleções de objetos que são transformações, que são, cara, é incrível. Esse aqui é um grande feito da mente humana, e isso é bonito, isso impressiona, é belo ver a sagacidade dos matemáticos que conseguiram perceber essas coisas e ver, pô, cara, a gente consegue generalizar, em vez de eu provar um teorema aqui dentro da álgebra matricial, cara, você pode usar esse resultado aqui em espaços vetoriais, ou, quem sabe, lá na álgebra booleana. Você não tem que provar teoremas dentro de cada álgebra. Você cataloga sistemas algébricos distintos, né, com determinadas características, e aí você vai lá na prateleira, se o seu coleção e as operações nessa sua coleção satisfaz essas propriedades de grupo, pronto, você tem todos aqueles teoremas na prateleira de teoria dos grupos para poder usar. Então, bonito demais. Então, vamos dar uma olhada aqui nos livros que eu tenho para sugerir. Então, o primeiro é esse do Pinter, que foi o primeiro livro que eu usei para começar a álgebra abstrata. E como é que eu parei nesse livro? Eu parei nesse livro por causa do canal, aquele canal gringo, Mass Sorcerer, e ele recomenda esse livro. Eu vou deixar esse vídeo na descrição. Um livro legendário. O que eu achei interessante é que na edição lá que ele tem, de capa dura e antiga, acho que da década de 70, tinha uma dedicatória do Pinter para o Newton da Costa. Olha só, grande matemático e lógico brasileiro Newton da Costa, criador da lógica paraconsistente. E ele agradece o Newton da Costa, a Ida Arruda e o Elias Alves. E até deixei um comentário aqui. Entrem aí, gente, vão curtir, não teve ninguém que curtiu. Eu fiz esse comentário há um ano. Olha, todos esses caras são brasileiros e eram lógicos, matemáticos que desenvolveram a lógica paraconsistente. Então achei interessante, uma curiosidade aí sobre o Pinter. Ele veio aqui para o Brasil, fez amizade com essa turma, eu imagino que ele queria aprender lógica paraconsistente. Nessa versão que eu tenho, ele muda a dedicatória, ele coloca para a esposa e para os filhos. Nada mais merecido. E ele teve dificuldades para aprender álgebra abstrata e ele fala que criou esse livro para facilitar a vida. Era o livro que ele queria ter em mãos na época, né, e não teve. Então ele começa dando todo o contexto histórico, a motivação. O primeiro capítulo é só sobre isso, eu achei isso muito legal.
Ele vai definir operações, como a gente viu, é a operação que dá a estrutura dentro de um determinado conjunto de coisas. Vai começar com a estrutura algébrica do tipo grupo, depois vai para anéis e, por fim, corpos. E os exercícios, como eu falei, ele divide a coleção de exercícios A, você vai treinar a identificar grupos abelianos, e por aí vai. Então você começa uma sessão de exercícios sabendo o que você vai treinar. E isso é bem legal. Agora, o livro do Galian segue nessa mesma vibe de ser um livro acessível, pensado para o pessoal de engenharia, ciência da computação. Então, também é uma boa pedida caso você queira ter um primeiro contato. Vai continuar sendo pesado, porque é álgebra abstrata, né? É uma matéria pura, super pura, de matemática pura. Não vai continuar sendo difícil, mas há um esforço para ser didático. O livro do Vandenberg diz que tenta fazer a mesma coisa. Eu não tive a oportunidade de estudá-lo ainda. Quero ver se quando eu for pegar álgebra abstrata na graduação, eu passe a usar o livro dele. Mas ele também parece quer fazer o mesmo esforço. Ele fala que é um nível de abstração que é difícil, certo? Então, ele quer ter mais didática, ser acessível. Então, um livro pode ser usado para licenciatura, não só para o bacharelado, e também para alunos de ciência da computação, engenharia. Os pré-requisitos é pouco, álgebra matricial e sistemas lineares. São mais de 650 exemplos, né? Livro que tem exemplo, mostra que o autor está preocupado em ser entendido quando ele usa tantos exemplos assim. É uma coisa que eu uso para medir bons livros, a quantidade de exemplos que aparecem. O conteúdo do livro, mais de 1.600 páginas, foi dividido em 3 volumes. Esse primeiro volume foca em teoria dos grupos, o segundo em teoria dos anéis, o segundo em teoria dos anéis e o terceiro em teoria de corpos. Os exercícios são mais de 1.300, coisa pra caramba aí, divididos entre nível fácil, médio e difícil, e dispondo em ordem crescente de dificuldade. Tem aqui esses exercícios mais difíceis são marcados de maneira você identificar eles. Tem resposta, no final de cada volume estão as soluções e as respostas dos exercícios ímpares. Ok, vamos dar uma olhada no sumário. Tá aí. Olha, as primeiras 100 e poucas páginas ele vai se dedicar aos pré-requisitos, conjuntos, relações, funções, vai dar ali um pouco de teoria dos números, que ele vai aplicar muito a álgebra abstrata, usando como exemplo teoria dos números. Veja, você consegue instanciar a álgebra abstrata em diferentes domínios. A gente falou aqui de números, ele vai usar números, mas o do Pinter, ele não foca muito em teoria dos números. Ele usa moeda, ele usa figuras geométricas, né, uma coleção de transformações que preservam a simetria. Então, dependendo aí do livro que você for pegar, não vai ter muito pré-requisito de teoria dos números. Tem sim, porque todos eles, inclusive do Pinter, acaba falando de teoria dos números, mas eu acho que aqui ele vai focar mais mesmo em teoria dos números. Até no início ele falou, acho que não destaquei, mas deixa eu destacar agora. Limitamos a aplicações nos ramos da matemática. Apesar de você pode fazer aplicação aí em computação, física, teoria dos códigos. Nesse contexto, destaque-se a relação dos resultados que une a álgebra abstrata e a teoria dos números. Então, foca aqui é mais teoria dos números. Então, só lá na página 137 é que ele começa, de fato, a falar das estruturas algébricas. Começa com grupos, é um livro que acho que só vai falar de grupos. Depois, na página 2, ele vai falar de grupos abelianos. No 3, no 2, ele vai... Peraí. Vamos ver aqui o sumário do segundo volume. Teoria dos anéis. Tá aqui. E o terceiro, teoria dos corpos. Cadê?
Tá aí. Esse aqui é um calhamaço, né? Lembra daqueles livros, aqueles romances russos lá do Dostoiévski? Aqueles calhamaços gigantescos. Então, tá aí a recomendação desse novo livro de álgebra abstrata aqui no Brasil. É um livro, acho que bem novo, acho que de 2020 para cá, que foi lançado, alguma coisa assim, ok? E eu acho que é isso, gente, que eu tinha para falar. Ah, tá. E eu também quero recomendar esse curso aqui, bem introdutório, básico de álgebra abstrata, mas vale a pena olhar, porque ele se propõe a ser didático. Olha só, 956 mil visualizações. Quando a gente tem visualizações assim, essa quantidade, né, mostra que foi bem sucedido. E eu mesmo já assisti e foi ótimo para eu ganhar intuição, entender um pouco mais dos propósitos da álgebra abstrata. Eu vou deixar essa playlist na descrição, ok? Então é isso, gente. Quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio de sempre, e especialmente ao mais novo membro, que é o Cauã Power. Seja muito bem-vindo, Cauã. Isso aí, gente. Fui. Forte abraço.